Olá, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Rio de Janeiro tem votação tranquila e sem as filas que marcaram o primeiro turno das eleições. Foi muito rápido. Eu não levei... Acho que eu levei uns 5 minutos entre estacionar o carro, chegar na sessão, votar e sair. A gente conseguiu votar entre 15 e 30 segundos, porque foi um candidato só. No dia de conscientização do mutismo seletivo, a Câmara do Rio promove uma roda de conversa para debater o transtorno. E os casos de maus-tratos a animais identificados pelas pet shops e clínicas veterinárias terão que ser notificados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando das eleições presidenciais e a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva. No Rio de Janeiro, a votação ocorreu num clima de tranquilidade, sem a repetição das filas que marcaram o primeiro turno. A Cinelândia amanheceu tranquila, com o vai e vem normal de um dia de trabalho no centro, diferente do cenário de ontem à noite. A praça foi invadida por uma multidão que comemorou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. Os garis da Conlurb tiveram trabalho para garantir a limpeza da cidade. Foram removidas 28 toneladas de resíduos, 6 só na Praça São Salvador. A eleição de domingo teve um resultado inédito. O mesmo candidato foi eleito pela terceira vez presidente da República no país. Outra marca foi o índice de abstenção de 20,59% registrado neste domingo. Pela primeira vez em uma eleição presidencial, mais eleitores compareceram às urnas no segundo turno do que no primeiro. A votação do último dia 2 havia registrado a maior abstenção da história de um primeiro turno, com 20,9%. Tivemos 75,86% do eleitorado efetivamente escolhendo um dos dois candidatos a presidente da República. O maior percentual de votos, eu repito, é da história republicana desde a redemocratização do Brasil. No estado do Rio, terceiro maior colégio eleitoral do país, com quase 13 milhões de eleitores aptos a votar, o candidato Jair Bolsonaro ficou na frente, com 56,3% dos votos, contra 43,47% de Luiz Inácio Lula da Silva. O número de abstenções nas eleições deste ano no estado foi maior que o registrado no estado nas duas últimas eleições presidenciais. Na eleição de 2022, a abstenção no estado foi de 22,76%, enquanto nos anos anteriores foi de 20%. O percentual de votos nulos, com 9,09%, ficou abaixo do registrado em 2018, que foi de 14%. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o número de prisões aumentou no segundo turno. Foram 18 a mais que no primeiro. O prefeito Eduardo Paes votou pela manhã no Gávea Golf Clube. Já o governador Cláudio Castro optou pela parte da tarde e compareceu a uma escola na Barra da Tijuca. Na capital, a votação foi rápida, sem filas. Bolsonaro ficou na frente com 52,66% dos votos e Lula teve 47,34%. O Tribunal Regional Eleitoral capacitou mesários para que os problemas verificados no primeiro turno não se repetissem. O segundo turno foi muito rápido. Eu não levei... Acho que eu levei uns 5 minutos entre estacionar o carro, chegar na sessão, votar e sair. Cheguei na minha zona eleitoral, na minha sessão, tinham 5 pessoas só na minha frente, foi bem rápido. O segundo turno foi bem diferente, que a gente conseguiu votar entre 15 e 30 segundos, porque foi um candidato só. Nesse segundo turno, o problema das filas foi resolvido, nós não tivemos problemas com filas e tivemos um número ainda menor de ocorrências pequenas em relação ao primeiro turno. Essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória
da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram. Confira agora a agenda desta semana no Legislativo Carioca. Nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, acontece na Câmara do Rio uma reunião entre vereadores e representantes da Prefeitura. Em discussão, o projeto de decreto legislativo que autoriza o Poder Executivo a contratar um empréstimo junto ao Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento no valor de até 140 milhões de dólares. O encontro contará com a presença da secretária municipal de Fazenda e Planejamento, Andréa Senco. Às 6h30 da noite, o advogado Daniel Blanc recebe a medalha Pedro Ernesto por iniciativa do vereador Matheus Floriano. Na quinta-feira, às 6h30 da noite, a vereadora Thaís Ferreira promove uma solenidade para a entrega de moções para pessoas de relevante atuação nas pautas da população negra carioca. Na sexta-feira, às 14h, a Comissão de Assuntos Urbanos realiza audiência pública para discutir política habitacional no novo plano diretor. Às 14h30, outra audiência pública, dessa vez promovida pela Comissão Especial, que promove estudos, debates, seminários, diligências e todos os meios necessários à formulação de políticas para a saúde animal. Em discussão, a Fazenda Modelo e o combate ao abandono e maus tratos de animais. E às 6h30 da noite, Carla Moreira, vice-presidente executiva e de comunicação da Associação de Mulheres da Ilha do Governador, recebe a medalha Chiquinha Gonzaga das mãos do vereador Vitor Hugo. E a Câmara do Rio vai ser palco nesta semana da exposição Herveiras e Herveiros do Salgueiro, Nosso Futuro, Nossa Raiz. A amostra foi inaugurada nesta segunda-feira e reúne trabalhos de cultivo de ervas medicinais no Morro do Salgueiro, na Tijuca. A atividade marca a abertura no Novembro Negro na Câmara do Rio. A exposição vai até sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, no saguão do Palácio Pedro Ernesto, e a entrada é gratuita. De janeiro até agora, foram registrados mais de 8.000 casos de violência contra animais na região metropolitana do Rio. Diante desse cenário, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão um projeto de lei que torna obrigatória a notificação imediata de maus-tratos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente pelas pet shops e clínicas veterinárias. O projeto segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Vamos assistir? Este pet shop sempre se preocupou em orientar os funcionários sobre os indícios de maus tratos. Durante o atendimento do animal, é possível checar se ele está sendo bem tratado ou não. No banho tosa é até melhor, a gente está com essa observação, porque a gente consegue ver melhor, machucado, alguma coisa de interessante ali, até mesmo pulga, carrapato, porque é um sinal também de maltrato, você deixar o bichinho cheio desses bichos, né? Então, o banho tosa eu acho que é o ponto ideal para você estar olhando, porque quando molha aparece tudo que tem ali de ferida, de machucado, de maus tratos. A omissão do responsável pelo animal agora vai poder ser denunciada oficialmente à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Isso é o que garante uma lei aprovada em segunda discussão, que segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. A lei torna obrigatória a informação imediata de maus-tratos pelas pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Será preciso preencher um ofício, denúncia por escrito ou comunicação digital quando algum problema for observado. Tendo essa lei, acho que ela reforça esse cuidado que a pessoa tem que ter em casa, que não é só um bicho, é um animal, ele precisa ser cuidado, ele precisa de tratamento, de ter um local bom para ele, para ficar, para de banho, de cuidado com ele mesmo, né? Porque de vez em quando maus tratos não é sem só bater, é um animal abandonado dentro de casa. O documento será preenchido com nome, endereço e contato do acompanhante do animal. Um relatório do atendimento prestado, contendo espécie, raça ou característica física do animal, descrição do estado de saúde e os procedimentos adotados. O não cumprimento da lei está sujeito a penalidades, sanções penais e administrativas. Para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, a lei pode ajudar a reverter essa situação. É mais uma lei que vem para corroborar, né, esse engajamento social de proteção aos animais e como Conselho de Classe nós somos super a favor, e o que depender do Conselho de Medicina Veterinária para a gente fazer divulgação dessa lei, contem conosco.
Na região metropolitana do Rio foram registrados mais de 8.000 casos de maus-tratos contra animais domésticos no ano de 2022. Esse tipo de crime cresceu 47% de janeiro a agosto deste ano, se comparado ao mesmo período de 2021. Um crime que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição da guarda. E você vai ver depois do intervalo. Mutismo seletivo é tema de roda de conversa na Câmara Municipal do Rio. Uma solenidade agora à noite na Câmara do Rio celebra os 505 anos da Reforma Protestante. O repórter Sérgio Costa tem as informações. Ao todo, são 75 homenageados que receberam moções de louvor e aplausos em comemoração ao Dia da Reforma Protestante. A iniciativa é do vereador João Mendes de Jesus. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. A Reforma Protestante deu início a outros reformismos religiosos na Europa e também foi impulsionada por motivos políticos e econômicos. Antes da solenidade, nós ouvimos o vereador João Mendes de Jesus. São pessoas que realmente fazem parte que assumem a reforma como sendo algo da sua própria natureza, quer dizer, as suas igrejas, quer dizer, as igrejas que nascem dessa reforma, Igreja Batista, Igreja Metodista, são pessoas que são oriundas dessas denominações e que vêm hoje aqui celebrar conosco esse grande feito, esse grande ato realmente da Igreja do Senhor Jesus para toda a humanidade. 31 de outubro é o dia de conscientização do mutismo seletivo. A Câmara Municipal do Rio promoveu nesta segunda-feira uma roda de conversa sobre o transtorno. A reunião aconteceu com o objetivo de juntar especialistas, pais e educadores para debaterem sobre o mutismo seletivo e a identificação precoce. Esse distúrbio acomete crianças na primeira infância, na fase escolar. É considerado um transtorno de ansiedade grave que, se não tratado devidamente, causa uma série de problemas de saúde mental no indivíduo. A gente precisa que as pessoas entendam e conheçam que é uma doença que está dentro da psiquiatria infantil e que ela precisa ser devidamente avaliada por médicos psiquiatras devidamente capacitados. Todo e qualquer transtorno, a gente precisa entender e criar políticas públicas para atender essa diversidade que as crianças apresentam. Sem uma discussão, que todos possam ser ouvidos, a gente não consegue formular uma política pública que dê conta das especificidades que as crianças precisam. Dados da SMA, maior associação de mutismo seletivo do mundo, mostram que 1 a cada 140 crianças sofrem desse transtorno e enfrentam dificuldades na comunicação e interação, o que reflete na educação. É o caso da Maria Clara, filha da Cláudia, que aos 3 anos foi diagnosticada com transtorno. Desde os 8, faz tratamento específico. Hoje, com 10 anos, tem motivo para comemorar. Esse ano ela fez 10 anos e foi a primeira festa que ela fez, que ela conseguiu falar com 10 crianças, né? Ela chamou só as amiguinhas que ela conseguia falar. Então ela foi meio que um marco. Ela fez 10 anos chamando as 10 amiguinhas que ela já está se comunicando. O motivo seletivo tem um aspecto curioso, porque ele é silencioso. A família não percebe, as pessoas mais próximas da criança não percebem. A dificuldade que ela tem é de se relacionar com o outro não conhecido. Então, acaba sendo algo que perpassa muito tempo de sofrimento das crianças. A Câmara Municipal aprovou 3 leis para facilitar o acesso ao diagnóstico e tratamento adequados a indivíduos com mutismo seletivo. A vereadora Tânia Bastos, autora das propostas, sempre lutou pelas causas sociais e humanitárias. Hoje, nessa casa, nós conseguimos um apoio dos vereadores na aprovação de 3 leis que eu considero bastante importantes. Primeiro é a capacitação desses profissionais na área tanto da educação quanto da saúde, né? Também o dia, que é inclusive hoje, né? Dia 31 de outubro, tá? E também estamos
pleiteando, além disso, o diagnóstico precoce. A gente sabe que a rede de saúde é uma grande ferramenta para que esses profissionais, não só os profissionais, mas principalmente os pais dessas crianças, tenham resultados bastante significativos. E agora à noite, a Câmara do Rio ganhou uma nova iluminação. A fachada do Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, está iluminada com as luzes na cor azul. A mudança é uma iniciativa da vereadora Tânia Bastos e celebra o Dia Municipal do Mutismo Seletivo. A ideia é que a cor azul chame a atenção de quem circula pela Cinelândia. A vereadora Tânia Bastos falou sobre a nova iluminação. Esta casa, mais uma vez, ela mostra para toda a sociedade carioca que estamos atentas, a todas as questões sociais e humanitárias da nossa sociedade. A iluminação de azul chama a atenção aqui na Praça da Cinelândia, momento ímpar na vida desses profissionais e também dos próprios pais. Então, para a gente é de suma importância de antemão, também quero agradecer ao presidente da casa, o Carlos Caiado, que sempre foi sensível às nossas causas e sempre nos atendeu com muita rapidez. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.